Atos capítulo 7, do 16 ao 30, diz a palavra do Senhor. Vou ler o 15 também. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de um que brigava e procurou reconduzi-lo à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Amém? Então, Estevão aqui, na continuação da sua palavra ali no Sinédrio, falando da história do povo de Deus, do povo de Israel. Agora, depois de falar de Abraão e José, quando o povo cresce, então se multiplica no Egito e começa então a terrível perseguição contra o povo de Israel, porque o Faraó, mau, cruel, queria eliminá-los, não deixar que eles crescessem tanto, E aí era a ponto de o povo enjeitar seus próprios filhos para que não sobrevivessem, O versículo 19 fala isso, uma triste situação, um sofrimento mesmo. E nesse momento que daí nasce Moisés, Moisés é guardado e livre da morte, E aí, quando a filha de Faraó vê a criança, vocês sabem a história, lá Moisés no cestinho, lá na água, toma para si como filho e ele cresce, Vendo aqui o verso 22, Moisés se tornou educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. E aí ele achou que ia ser aquele que ia trazer, depois de 40 anos, trazer a libertação para o povo da escravidão no Egito, libertar seus irmãos, fez aí uma defesa extrema a ponto de matar um egípcio, e aí depois vai apartar a briga de dois hebreus, e eles: quem te constituiu juiz entre nós, E fala sobre a morte do egípcio. E ele foge então com medo, e se tornou peregrino na terra de Midian, onde nasceram 2 filhos, A gente vê aqui que chamado por Deus, mas Moisés
certamente cheio de autossuficiência, poderoso em palavras e obras, né? Não foi nesse momento, né? Não foi nesse momento que ele ia, mas Deus, podemos dizer que o leva para o deserto e lá ele passa 40 anos. Ali, Deus o esvazia de si mesmo, não é pela nossa força e capacidades, né? E agora no verso 30 aí fala que quando ele está lá no deserto do Monte Sinai, o anjo apareceu entre chamas numa sarça que ardia, né? Aquela árvorezinha que pegava fogo, mas não se queimava, né? A sarça que ardia. E aí Deus chama Moisés para a missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, né? E agora sim, Moisés quebrantado, bem humilde, né? Esvaziado de si mesmo, Deus o prepara, né? E juntamente com Arão para voltar e cumprir essa missão. Como a gente vai, se Deus quiser, continuar vendo amanhã, né? Então, Deus é quem chama, né, até antes do nosso nascimento e nos prepara para a missão que Ele tem para cada um dos seus filhos, né? E agora cada um dos filhos de Deus, nós não tem mais uma missão de libertar um povo, mas a nossa missão Jesus fala para os seus discípulos, né? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão então, né? Missão para cada crente e de fazer discípulos, que assim o Senhor nos dê essa graça, né? Que não é na nossa força e capacidade, né? É na força do Senhor, é na capacitação do nosso Deus, é pela graça de Deus na nossa vida, que nós vamos cumprir a missão que o Senhor nos chamou para realizar. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer nossos pedidos de oração.